A pergunta que não quer calar: por que a igreja queimava pessoas? A Inquisição, um assunto tão polêmico que os nossos queridos professores de história fizeram a questão de semear no Brasil inteiro um ódio terrível pela Igreja Católica, através de histórias muito mal contadas, historiadores que quiseram colocar nos livros, os livros sim que estão na sua mão, na faculdade, no ensino médio, colocaram ali todo o seu ódio pessoal, uma história tendenciosa. É como se, imagine a Rede Globo contando uma história sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Imagine a Igreja Universal do Reino de Deus contando uma história dentro do catolicismo. É óbvio que tudo será tendencioso. Isso nós fomos vítimas, infelizmente, desde os iluministas lá atrás, que odiavam a religião, e eles escreveram muitas coisas que vieram hoje estar nas mãos dos historiadores. Na verdade, meus irmãos, a história não foi bem assim. Quando os bárbaros destruíram o Ocidente, acabaram com Roma, a única civilização que ficou de pé naquela época foi a Igreja Católica. Ela ficou de pé por causa dos seus bons costumes. Daniel Rupes disse assim que a santidade salvou a igreja dela não ter caído nessa época, e também a igreja salvou o Ocidente. Quem disse isso foi um historiador sério, Daniel Rupes, autor de 10 volumes apenas sobre a história da igreja. Esse historiador foi tão importante que ele ganhou um prêmio sobre esses 10 livros da história da igreja, o prêmio da Academia Francesa de Letras. Também eu indico para você esse livro aqui, para entender a Inquisição, do professor Felipe Aquino. Ótimo. Esse livro você encontra pela internet, digita lá para entender a Inquisição, e nós vamos então perceber realmente qual foi o real sentido da questão da Inquisição. Quando a igreja resgatou o Ocidente, porque tudo ficou apenas nas mãos da igreja, a igreja na época, por ela ter ficado de pé, ela era a única fonte de cultura, de estudo, única fonte de salvação para as pessoas que estavam desamparadas, sem casa, sem ter onde estudar. E a igreja então foi quem restaurou, e acabou então sendo como que não teve outro jeito, já que somente ela sobreviveu, ela acabou ajudando a governar o novo mundo que nasceu após a invasão dos bárbaros. Então, as leis civis e as leis religiosas eram praticamente uma só. Foi o período chamado período da cristandade, onde as pessoas que eram hereges, as pessoas que discordavam dos ensinamentos da igreja, elas eram punidas pelas autoridades civis. E para vocês entenderem, hoje as autoridades civis colocam punições, como por exemplo cadeia, entre outras coisas, prestar serviços à comunidade. Na época, o mundo era tão religioso que as punições eram penitências, eram peregrinações, eram esmolas que eram dadas aos criminosos da época. Então entenda muito essa questão. Todos eles pensavam em um único objetivo: ir para o céu. Todos, não existia essa igreja, aquela igreja, todos queriam pensar em ir para o céu. Todos pediam até a licença da igreja. Teve um soldado que queria se casar pela segunda vez, e o bispo não permitiu que ele se casasse pela segunda vez, mas eles tinham o respeito de pedir para o bispo se ele podia se casar ou não. Mas quando o bispo proibiu o seu casamento, ele ameaçou o bispo de morte, para que ele pudesse aprovar o seu segundo casamento. Mas quando ele levantou a espada para ferir e matar o bispo, ele pensou bem e disse assim: olha, senhor bispo, eu não vou te matar, porque eu não amo o senhor a tal ponto de levá-lo para o céu. Então nós percebemos que essa era a mentalidade daquela época, um povo que era muito violento também. As punições de fogueira, as punições de tortura não foram inventadas pela igreja. Essas eram as punições civis da época. Eram terríveis as punições civis: arrancar a pele,
afogar a pessoa, mergulhar o braço em água fervendo. O autor desse livro que eu apresentei para vocês, para entender a Inquisição, ele falou assim: por respeito ao leitor, eu não vou detalhar aqui os métodos de punição que a sociedade civil impunha às pessoas. E como a lei religiosa e a lei civil era praticamente uma, quando uma pessoa negava a igreja, o povo interpretava aquilo como uma ameaça à segurança da sociedade. Não somente a igreja, mas o povo em si. E aí as pessoas começaram a querer eliminar os hereges, não em princípio a igreja, mas os próprios cidadãos, com medo. E aí eles acabavam linchando, literalmente linchando essas pessoas, e muitas vezes sem um juízo correto se de fato aquela pessoa era um herege ou não. E muitos inocentes morreram, mesmo não sendo hereges. Então o governo pressionou a igreja para evitar esses linchamentos, para que ela avaliasse quem era herege e quem não era herege. Então, as pessoas desobedientes à fé eram entregues nas mãos da igreja, e a igreja, em princípio, tentava converter as pessoas, tentava catequizar, fazer com que a pessoa voltasse atrás dos seus pensamentos. E somente depois de muito tempo que a igreja não conseguia a conversão dessa pessoa, ela entregava essa pessoa nas mãos do Estado, e o Estado então aplicava as punições que lhes eram próprias: a fogueira, a tortura. A igreja em si tem como lei no seu Código de Direito Canônico a seguinte frase: Ecclesias aborret sanguine. A igreja repudia derramar sangue. Sempre ela pensou assim. Ela declarava uma pessoa, entregava nas mãos do Estado, e o Estado acabava matando a pessoa, porque ela era considerada uma ameaça para a humanidade. Então essa é a versão real dos historiadores sérios, dos bons historiadores. E eu quero aqui concluir dizendo sobre uma história que também não é contada: os da igreja que foram mortos. Foram muitos. Eu tenho aqui para mostrar para vocês um pedacinho de um livro chamado Martirológio Romano, e é um índice em ordem alfabética de mais de 60 páginas, e olha o tamanho da letra, né? Mais de 60 páginas, apenas com a lista, somente a lista daqueles que morreram em nome da igreja. São Lourenço morreu grelhado, Santa Cecília morreu a golpes de machado, Santa Apolônia morreu com os dentes arrancados viva, e tantos outros que morreram por amor a Jesus, amor a essa igreja. Porém, não é do interesse de nenhum professor de história contar essas coisas para nós. Por isso, eu queria aqui esclarecer essa questão sobre a Inquisição e dar uma versão séria dessa história, para que você não odeie mais, como o Brasil, infelizmente, faz até hoje, e odiar a igreja por causa da época da Inquisição. Gravando. Muitos historiadores, infelizmente, não contam a coisa corretamente. No tempo dos bárbaros, sabemos que a igreja ela foi responsável por toda a restauração do Ocidente. Foi uma oração.